se trata. Se não for e não tiver, é ultraprocessado. Tá tudo bem, quer comer, come, mas saiba que não serve pra absolutamente nutricionalmente. Vai entrar e você vai cagar e já era. Exatamente, você vai pagar e ele é feito pra isso, pra você comer mais e pagar outro. Você come Ele geralmente é super gostoso. Claro que é super gostoso. O pessoal fez o gosto perfeito. É uma delícia. É o chocolate que não tem chocolate. Quer comer, come, porque é uma delícia. É muito gostoso comer. Mas não tem Sabor chocolate. Sabor chocolate. É isso, não tem nada. Nada que... Só que qual que é o problema? Na nossa velocidade. A gente no dia a dia tem que comer alguma coisa. Você vai no aeroporto, eu que vivo em aeroporto, porque eu tô sempre viajando pro lado pro outro. Pra eu comer alguma coisinha no aeroporto que tenha um mínimo de realidade, eu tenho que percorrer o aeroporto. Pra eu achar uma fruta, acabou. Não vou nem entrar no coisa que no aeroporto a fruta, a maçã custa R$10. 20. Mas assim, pra achar uma água de coco que não seja da caixinha, que seja água de coco, você tem que lutar. Lute por isso. Então assim, a gente vai se destruindo. O cientista tá falando, é um cientista brasileiro, inclusive, que cunhou o termo ultraprocessado pro mundo. É um puta cara importante, puta cara legal. Esse cara tá dizendo, gente, vocês estão dando pro seu filho macarrão instantâneo? Macarrão instantâneo é um horror, ele faz mal, não é bom, não alimenta, não ache que é. No desespero, não tem o que comer, é isso que você tem? Perfeito, é o que você tem pra dar. Quer comer porque você gosta do sabor, porque é gostoso? Vai, mas saiba que não há nada ali que vai te alimentar. Por isso que eu tô dizendo, tinha que ter na chamada do macarrão. Não é comida. Aí você come, se quiser, você come. Eu sou a favor do... Come, vai, se quiser, mas saiba o que tá acontecendo. E eles vão escondendo. Já viu aquela... que os sucos todos, na verdade, os sucos de caixinha todos, eles são essência de maçã. Ah, sim. Então tem que ter a foto da maçã. Então eles escondem na uva, tem uma maçã escondida ali atrás no desenho. Já viu isso? É muito esquisito isso. A gente vai... Eu vi porque chamaram minha atenção pra isso, tá? Eu não tinha visto antes. Eles vão enganando a gente e a gente vai topando. E a gente vai aceitando ser enganado e ser levado por isso. Porque facilita a vida, porque resolve, que é pra dar um puta trabalho, porque eu precisava antes. É isso, é o que a mamãe fazia antigamente. Ela cortava a maçãzinha, ela amassava. Aí o pessoal, mas eu como a mesma coisa que eu comia antes. Não. O que você comia antes já não é mais feito da mesma forma. Já é feito de outro jeito. E não sou eu da teoria da conspiração falando isso. São cientistas falando isso. A gente tem que acreditar nessa gente. A gente tem que deixar o cientista trabalhar. Tem que deixar... É como se o engenheiro construísse um prédio e meu amigo dentista falasse, tá tudo errado a viga. Aí você, eu não vou morar. Por quê? Porque o dentista falou que tá errada a viga. E o engenheiro pensando, caralho, eu estudei. Eu já vi 30 prédios. O dentista tá dizendo que a viga tá errada. Quer que eu peça pra uma empresa fazer a coisa de viga? Ih, essas empresas de viga... Eu conheço bem, não sou trouxa. Aí você fala, caralho, mas peraí, então quem que você vai? Não, eu tenho um tio meu que ele faz molde de prótese, mas ele não sabe fazer viga. Bom, não quer que outra pessoa veja. Aí acabou. Então você... Agora... a partir do momento que o cara, que tu fala assim, meu irmão, tem estudos científicos que estão falando essa porra aí há 6 anos, 10 anos, 20 anos. Fala, pô, tu acredita nessa porra? Aí, então fudeu, então não tem como conversar contigo. Pois é. Assim, eu acredito em Deus, tá? Beleza. Vamos entrar nisso. Não, mas não, mas vamos, porque eu quero falar do especial de Natal. Então nós vamos, eu ia entrar lá por outro ângulo, mas pode ser por aí também. Eu acredito em Deus. Qual Deus? Cara, então, pra mim Deus é uma concepção um pouco mais... cabe menos dentro dos dogmas, entende? Pra mim, é difícil explicar pra você o que eu acho que é Deus, porque é como se Deus fosse um conjunto de regras. Regras? Tipo, a gravidade é uma característica de Deus, entendeu? Então, as regras que regem a porra toda e são constantes o tempo inteiro, que a gente... Aqui na Terra. Em geral. E até o elo entre... Eu acho que sei lá, eu acredito que há uma inteligência que ouve... Que setou as regras. Eu não tenho certeza... Mas ela nos ouve? Então, eu não tenho certeza se ele tá prestando atenção na gente, entende? Eu acho que Deus é a possibilidade. Você já foi na Praça da Sé às 3 da manhã? Você vai ver que Deus não tá olhando então, eu acho gente. Incrível, eu acho... tudo esse teu Deus não tá olhando pra então, gente, mas é que Deus não é bom nem mal, cara, né? Claro. Do jeito que eu enxergo. É porque... Deus, ele é o conjunto de regras, ele se algo é possível, é porque Deus... Na origem, ele definiu regras que
As coisas foram acontecendo a partir dessas regras e chegaram num ponto que é possível ter um cara lá na Sé falando maluquices, porque a beleza tá na possibilidade. Você entende o que eu tô dizendo? Mas isso que é difícil explicar um pouco. Eu tô super entendendo, só que pra mim isso não é Deus, isso é a vida. Total. É assim que é. Então, assim eu que chamo isso de Deus. O multiverso é isso. E como tem uma porrada de coisa na ciência que a gente não consegue mesmo explicar, acho que, sei lá, o melhor exemplo aqui é física quântica e a física de Einstein, por exemplo, tá? Não é difícil, elas funcionam diferente e a conexão entre elas a gente nunca achou, beleza? Eu não duvido que, assim, Deus, e Deus eu tô falando não é um cara, entendeu? Um cara. É uma parada que a gente nem entende, tá? Ele apenas fez com que as coisas fossem... Essas são as regras e elas precisam fazer sentido para funcionamento da coisa e não para a mente do ser humano. Perfeito. E aí, beleza, dito isso, quando eu tô conversando com um cara e a gente tá debatendo sobre alguma coisa e eu falo, pô, mas por que tu acha isso? E o cara fala assim, tá na Bíblia? Aí eu, pô, fudeu. Por quê? Mesmo sendo o cara que acredita em Deus e eu entendo que não é o Deus dogmático, mas... Quando o cara fala assim, pô, mas tu acredita nesse estudo? Ou, pô, mas tu tá caindo na lábia da NASA? Ou, pô, mas tá escrito na Bíblia. Esse tipo de argumento, ele é invencível, certo? Porque ele vai pra um lugar que aí a gente tá falando da tua crença. E eu não consigo... dogma, né? Daquilo que é verdade absoluta pra você. E aí a gente para de conseguir ter um diálogo saudável quando usa-se essa carta. Concordo. Pô, tu acredita num trabalho científico? Como assim tu acredita no trabalho científico? Aí tu fica, porra, então fudeu, porque assim, a base do tudo que eu tô te falando aqui, tipo, eu estudei letras na faculdade. Isso, eu fui capaz de estudar letras na faculdade, português e inglês, porque as pessoas cientificamente documentaram a porra toda, como funciona a porra toda até aqui. Isso pra, em geral, todas as áreas de conhecimento humano. Então, se a gente começa a desconfiar do conhecimento construído humano, fodeu. Exato. Né? Ainda mais sendo seletivo, porque daí você desconfia só daquilo que você quer desconfiar. Que é um pouco o tema do especial de Natal desse ano do Porta. O Stand-Up Anda. Tudo partiu de um pressuposto que tá bom, então você acredita na Bíblia. Você acredita que tá na Bíblia. Então você tem que acreditar em tudo que tá lá na Bíblia. Se você fizer a sua pré-seleção do que você acha que é verdade e o que não é, aí não há conversa, porque daí cada um escolhe o que quer acreditar conforme a sua base. Então, ou você acredita que Noé viveu 950 anos, ou você acredita que não existiu dinossauro, porque não tá na Bíblia. Ou você acredita que não pode, então não pode comer crustáceo, ou você tem que acreditar que escravidão, beleza, porque tá na Bíblia, tá tudo bem. Deus tira os escravos de Jó e devolve os escravos de Jó. Deu em dobro pra Jó. Então, Deus acha escravidão, beleza. Então aí eu respeito mais. Se você mas daí assim, eu respeito mais o maluco do que o que acredita nos pedaços. E pior, que é o que eu acho que é o que eu sei que acontece no Brasil. Ninguém leu a Bíblia. 5% das pessoas leram a Bíblia. Não sei quantas desses 5% tem capacidade de compreender o que é a Bíblia, mas a maioria das pessoas, esmagadora, deixou alguém ler a Bíblia por elas. Isso. E essa pessoa fez o entendimento do que ela acha que aquela parábola quer dizer e ela devolveu pra gente. E agora você acredita cegamente na opinião de uma pessoa em cima de um escrito de milhares de anos, que foi traduzido, retraduzido, que foi selecionado por um grupo de pessoas lá no século IV e que falou isso fica de fora, isso fica dentro. Então, isso pra mim é um perigo mortal. Isso é um perigo em qualquer lugar, Fábio. Em qualquer lugar. Se todas as minhas opiniões políticas, por exemplo, vierem de apenas um lugar, imagina. Eu tô reproduzindo, eu nem pensei. Né? Outra coisa que me pega, e aí tu pode continuar, outra coisa que me pega também isso aqui é assim porque eu li nesse livro. Meu irmão, não é porque o cara pôr num livro. Isso! É o famoso saiu no jornal, é verdade. Não, o cara escreveu sim, o cara pode ser um imbecil. O cara pode ter se equivocado até. Tu não pode nem se dar o trabalho de questionar o que o cara escreveu, maluco. Assim, mas você com você. E essa que é a beleza da coisa.
ler a Bíblia e ver o que te serve, o que concorda, o que não concorda. Eu leio esse cara falou uma coisa, eu falei, esquisito, não gostei. Peraí, deixa eu ler o que um outro cara diz contra isso. Eu vou ler e falar, interessante que esse cara tá dizendo uma outra coisa. Eu vou ler um terceiro que fala, puta, eu nunca nem tinha prestado atenção nisso. Mas precisa de uma honestidade intelectual que não tá em alta hoje em dia. Realmente não tá em alta. Mas nunca esteve. Porque, na verdade, se a gente for olhar com coração puro e bom, desde sempre, na humanidade, você tem gente mais humilde, que não entende, que não compreende, que não tem estudo, que não, né, que não chega ali. Então você seleciona uma pessoa, que é uma pessoa que a comunidade deu a ela mais possibilidade de chegar a ler, escrever. Imagina naquela época, então, ler e escrever era um negócio de ler e falar, ó, eu vou ler pra você o que tá escrito aqui e vou te dizer pra entender. Então eu vou fazer como eu sou um cara que viajei, conheci lugares fora, eu vou chegar e trazer pra você uma referência que você nem tem e vou te dar. Então tinha uma coisa bonita nisso, que é um cara que a gente confia, que a gente acredita, só que o que a gente mais tem hoje é pessoas totalmente corrompidas pelo dinheiro, pelo poder, pelo que quer que seja. Pela fama. E pela fama, e que corrompe o argumento, e corrompe a mensagem, né? Então assim, o Deus que você quiser acreditar, ele tem, na teoria, Deus é amor. Qualquer Deus é amor, né? Deus é amor. Jesus era um cara, o cara prega coisas lindas. Jesus é um cara bacana pra caramba. Ele fala coisas legais de, o cara dá um tapa, dá outra. Jesus não fala assim, parte pra cima mesmo, come na porrada. Não, ele fala, calma, ouve. Né? Jesus, ele tem um lado de, não, quem nunca errou, que atire pra... Como é que você tá julgando ele? Ele errou, mas você também já errou. Você também errou. Porque se eu jogar uma pedra nele, amanhã eu vou jogar em você. É isso que Jesus está falando. Está ordenando uma comunidade, uma sociedade ali, para dizer, gente, calma. Porque o ser humano é uma besta em todos os sentidos, de burro e de animalesco mesmo. A gente está num processo de tentativa de tirar o animal irracional de dentro da gente. E talvez tecnologias como um celular nos indiquem que isso não é um problema, mas e é onde a gente tá nesse momento. Exatamente. Né? Você tem toda a razão. Eu concordo total contigo. Eu acho que a gente tá nesse momento como bestas, como seres humanos, como pessoas, como animais. E a gente é meio entorpecido pelas tecnologias e não percebe o quão animal somos. Porque a gente o nosso animal imbecil dominou isso aqui. Então, informação, né? Aquela papo, né? Aqui tem todas as informações boas também. Todas as informações dizendo que o meio ambiente está acabando, que isso é fake news, que vacina é coisa boa. Tudo isso é administrado pelo lado animalesco da pessoa que, por benefício próprio, por ignorância, por um monte de coisa, vai escolhendo o que ela quer. Então, quando eu resolvi escrever esse stand-up, falando sobre o Velho Testamento, então é um stand-up do Jafé Julião, que é um comediante da época de Cristo, e ele tá falando sobre o Velho Testamento. Como é que vocês chegaram à conclusão do nome Jafé Julião? Eu não sei, boa pergunta. Eu achei o nome engraçado, Jafé. Achei que tem essa cara de um Sérgio Malandro da época, um pouco, sabe? O Jafé Julião, tem um nome meio JJ. Ele, naquela época, ele já tava respondendo o limite do humor? já, tem isso, inclusive, no especial. A gente faz o especial como são os especiais de stand-up, né? Então tem aquele iniciozinho no camarim, ele meio conversando e tal, ele entrando no show, um show grandioso, apoteótico. A gente pegou um forte lá em Niterói e fizemos todo ele de época, ficou lindo, ficou bom pra caceta. E é um show de 50 minutos de stand-up do Jafé Julião falando da Bíblia, do Velho Testamento. E a base dele, aí ele começa falando isso, vocês leram a Bíblia? Quem leu a Bíblia? Tá na moda a Bíblia e tal. Mas vocês leram ou leram a versão só pra baixinho? Entendeu? Vocês leram? Vocês sabem o que tá lá dentro? Vocês sabem que tem morte que é tolerada, tem estupro na Bíblia, tem incesto na Bíblia, que é aceito, né? Então, Ló, uma das histórias preferidas da minha na Bíblia é de Ló. Ló é um caos é um negócio tão louco, que Ló morava entre Sodoma e Gomorra. Eu adoro que ele mora ali perto do confusão, mas ele mesmo não faz. Ele contava a mesma mentira que você. Nunca participei de uma suruba. Ló morava ali e tal. E aí, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra.
Porque ele viu lá do alto e ele sentiu que aquilo ali tava uma loucura, tava tendo pederastia, gente se comendo, uma maluquice. Só que é muito curioso porque Deus não destrói de cara. Ele manda um anjo. Primeiro ele vai bater um papo com Abraão.